Muitas vezes Tokyo Revengers foi criticado por causa do seu roteiro. Muitos capítulos, inclusive, passavam tão rápido que a gente nem percebia, faltavam diálogos em vários momentos. Mas acredito que para esse arco final, o autor Ken Wakui está seriamente pensando em corrigir todos esses problemas, porque esse capítulo 270, dando continuidade aos flashbacks de uma possível primeira linha do tempo das memórias de Shinichiro, vem apresentando muita qualidade. Esse capítulo 270 está já entre os melhores, porque se você for reparar a qualidade de informação, o tanto de coisas que ele está trazendo com qualidade, está muito bom. Por isso, hoje a gente vai pegar todos esses detalhes do capítulo 270 de Tokyo Revengers. Mas antes de começar o nosso review, já convido você aqui embaixo a se inscrever e soltar o seu dedo no like, porque ajuda muito. Lembrando também, né, que você pode se tornar um membro aqui do canal e conversar muito com a gente no nosso grupo exclusivo lá do WhatsApp, fora as figurinhas aqui embaixo nos comentários que você pode utilizar, sem contar os sorteios de mangás que a gente tem todo mês agora para o clube de membros. Vamos pra vinheta, que eu sei que vocês estão bem animados com esse novo capítulo que já está revelando muita coisa, e o terceiro viajante do tempo é real. Começa então com as memórias do Shinichiro nessa primeira linha temporal. É bom lembrar, né, que o Mike se encontra em um estado vegetativo depois do acidente. Muita gente já vem brincando que o ponto fraco da família Asano é justamente a cabeça, já que a Emma faleceu com um golpe na cabeça, o Shinichiro na linha que a gente conhece da história, o golpe na cabeça, e o Mike agora caindo da escada de cabeça. Então o ponto fraco vocês já sabem, o Takemichi lá na guerra final, na luta, já sabe onde mirar, viu? Tenta acertar um golpe bem dado ali na parte de trás da cabeça que o Mike vai cair. Mas sem brincadeiras, deixe seu like, vamos para esse capítulo aqui, que já começa justamente aqui com uma pequena polêmica. Com esse novo futuro aqui do que está acontecendo nessa primeira linha temporal, nós descobrimos que já se passou mais um ano, além daquele tempo que o Shinichiro já estava cuidando do Mike em estado vegetativo. Só que o que aconteceu, galera? Eles se tornaram ali jovens adolescentes e o Sanzu continuou se envolvendo em algumas tretas. Já tinha ficado claro, né, que ele continuava ali na arte da esgrima, praticando golpes com a sua katana. E olha, o Shinichiro e o Baji estão indo até o reformatório, porque já se passou um ano e o Sanzu havia sido preso e está saindo agora justamente porque atingiu, teoricamente, um amigo com essa katana. Agora, a gente percebe a postura que o Baji já não tem mais uma boa relação com o Sanzu. Mais um ponto pra gente analisar, até fazendo comparação com o nosso presente, aquela história que a gente conhece principal de Tokyo Revengers, onde o Baji não parecia ter nenhum tipo de ligação com o Sanzu. Aqui a gente vai pegando a manha que o negócio é que o Mike meio que era o elo desses amigos, tanto que a Senju nem é citada nesse capítulo, para nossa tristeza. Assim, depois, né, do Baji falar que não tá muito animado com o Shinichiro indo buscar ali, né, a gente vai descobrir o porquê que o Sanzu havia sido preso nesse reformatório. Parece que tinha algumas pessoas falando mal do Mike, e o Sanzu tomou as dores para si e acabou o atingindo. E ali o Shinichiro já continua sua conversa como o paizão do grupo, comenta, né, que o Baji deveria voltar a frequentar a escola, já que a mãe dele está até reclamando que ele não está mais fazendo isso. O Baji meio que desconversa, falando que é muito chato, naquele padrãozinho que a gente conhece também já do Baji, que não liga muito para os estudos. Passando disso, a gente vai ver finalmente então, né, o Sanzu saindo desse reformatório, e inclusive pedindo desculpa ali pro guarda, o guarda falando até que não é pra ele voltar mais, meio que um pouco de fingimento, se a gente conhece um pouco mais aqui do Sanzu. Lá a gente vê então o Shinichiro e o Baji com seu novo visual, né, a gente não tinha nem comentado sobre isso, né, o Baji com um visual completamente novo, o Sanzu que agora não tem as cicatrizes na boca, aparece com uma cicatriz nova em cima do olho, né, provavelmente ganhou no reformatório, ou já que ele estava se metendo em algumas brigas, né. Aqui vemos o Shinichiro muito feliz, só que eu já citei anteriormente no vídeo de spoilers, né, a importância da gente reconhecer aquele sorriso falso que o Mike já usou em vários momentos, que é um sorriso justamente para esconder toda a dor que ele carrega. O Shinichiro tem exatamente o mesmo sorriso, que é com um sorrisão na cara e os olhos fechados ou bem cerrados, mostrando que ele está escondendo muita coisa, um peso muito grande que ele carrega. Aqui o Shinichiro também comenta, né, sobre a questão que o Takeomi meio que renegou o Sanzu. Nossa, que novidade, né? O Takeomi realmente não faz nada neste mangá para fazer compensar a sua presença.
Também, né, o Shinichiro aproveita deixa perguntando, né, tipo, se você quer ir lá conhecer o Mike, já que o Sanzu estava interessado, saber, né, como que tá o Mike, conhecer não, né, revisitá-lo depois de um ano. E eles partem até o local. Aqui não fica muito claro se eles foram até onde o Mike estava ou se o Mike realmente já estava ali dentro do carro, o que não parece muito possível, porque se a gente for olhar as cenas anteriores ali, não aparece ninguém dentro do carro, apenas o Shinichiro e o Baji. Enfim, a gente vê a situação deplorável que Manjiro Sano, o Mike, se encontra. Se você conheceu por muito tempo o Mike, o Invencível, inclusive tem um vídeo antigo, mas muito legal aqui no card sobre a história do Mike. Hoje a gente vê mais um pouco sobre o Mike, o Irreconhecível, porque chega da pena, galera. Olha a situação que o Mike se encontra, praticamente puro osso. Lembrando que por estar em um estado vegetativo, ele não consegue mais se locomover sozinho, nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de reação. Então praticamente todos os músculos do seu corpo foram se deteriorando, a mesma coisa com o resto do seu corpo. Então a gente vê que ele tá só o pó da gaita, a vida dele praticamente já está se esvaindo. Inclusive eu não consegui identificar que tipo de sonda é essa que ele utiliza no pescoço, já que a maioria das sondas são utilizadas para alimentação pelo nariz, né, ou até pela boca quando está internado. Aqui, essa no pescoço, não sei exatamente qual que é, mas dá pra ver que é isso que mantém ele vivo. Inclusive, não sei nem se isso aqui não tem a ver até com a respiração e não com a alimentação. O Sanzu, então, pergunta pro Mike se ele o reconhece. Obviamente, ele não responde, né, e ele toca no corpo do Mike. Só que aqui é uma cena também muito forte que poucos talvez compreendam o peso. Quando o Sanzu coloca as mãos ali no braço do Mike, ele se assusta. Se você tem um parente já mais antigo, ele passou da casa dos 90 anos, ou conhece alguém que está numa situação parecida com a do Mike, você sabe a fragilidade que é o corpo quando chega nesse estado. Então eu consegui compreender o choque que o Sanzu sentiu, principalmente quando a gente percebe aquele olhar vazio, sem vida, num rosto totalmente murcho, sem nenhum tipo ali de gordura corporal já na cara do Mike, uma situação muito lamentável. Depois disso, parece que eles se despediram, né? A gente vê que o Shinichiro volta ali pro hospital, já deu pra sacar que eles deviam ter ido visitar mesmo o Mike, já que o Shinichiro está estudando enfermaria para cuidar do Mike, só que ele está se desdobrando enquanto ele estuda, trabalha no hospital e outros trabalhos para conseguir manter o pagamento ali, o tratamento do Mike, que não deve ser nada barato. O Sanzu e o Baji, então, eles acabam indo embora a pé, vão conversando mais um pouco e nisso o Sanzu fala, né, que esse não é mais o Mike, aquele Mike que eles conheceram já se foi, né? Enquanto o Baji fala que se preocupa muito com a situação do Shinichiro, já que é óbvio para eles todos que o Mike não tem mais cura, não tem mais como reverter essa situação. O Baji então força, né, essa informação sobre o que o Shinichiro tá vivendo e tudo mais, né? E coloca ali meio que um ponto final na vida do Mike, que ele não deve sobreviver por mais tempo. Dito e feito, boquinha santa do Baji também, né? Dia 20 de julho, o que parece ser o ano mais ou menos aqui, deve ser 2005. Peguem essa data, não foi dado exatamente aqui o ano, mas dá a entender que é exatamente o ano que o Takemichi começou a aparecer na nossa linha temporal do anime, do mangá mais conhecida. E aqui temos a morte do Mike, uma das cenas mais pesadas desse capítulo e de todo o mangá, ver Manjiro Sano ali morto. Mas, se a gente pegar o pé da letra, dá até uma certa tranquilidade ver que, enfim, ele descansou nessa linha temporal, inclusive seu rosto tem até um pouco mais de vida comparado ao que ele estava anteriormente. Óbvio, as pessoas que estavam mais ligadas fisicamente e emocionalmente com o Mike não aceitariam tão fácil. Esse é o caso do nosso querido Shinichiro. Galera, só para não deixar passar também aqui em algumas páginas anteriores, tem a informação, né, que a nossa Ema querida fugiu de casa, então não está mais presente na vida do Shinichiro. Também a informação aí que o avô do Mike faleceu nesse meio tempo, esses 4 anos. Então só pra gente não deixar passar essa informação muito importante, Shinichiro e Mike, apenas os dois conviviam então. O avô de Mike faleceu durante esse período e a Ema fugiu. Inclusive já começam a se levantar teorias que a Ema foi atrás de quem? Olha só,
só Izana, já que é o único parente, digamos assim, vivo que ela conhecia, já que o Tinichiro praticamente estava vivendo em prol do Mike. Talvez a Emma não tenha gostado da situação, um pouco de ciúme, um pouco de egoísmo. Nós estamos falando, teoricamente, de uma criança para adolescente, então a gente não pode ter a mesma maturidade aqui, imaginar que a Emma tenha. Apesar de tudo, a Emma tinha um irmão vivo conhecido que era o Izana, então talvez ela tenha ido até ele, principalmente que depois da morte do avô do Maki, do Tinichiro, da Emma, ela pode ter se sentido muito sozinha. São muitas as teorias aqui da relação da fuga da Emma, para onde ela foi. Inclusive, né, quem sabe, ela não acabou encontrando o Draken e fugiram os dois juntos, não temos como saber. Mas voltando aqui após cena da morte do Mike, nós vemos que o Tinichiro está muito revoltado, ele está esmurrando um muro ali, e você percebe que aquela lenda que o Tinichiro era um cara muito fraco, não parece ser bem verdade, porque se você lembrar que o Takemichi já descontou sua raiva por aí em alguns objetos, ele não fez nem perto o estrago que o Tinichiro fez nessa parede aqui, ou seja, são golpes aqui de pessoa que é realmente forte. Depois a gente vê a raiva, a expressão, inclusive, né, aqui a gente começa a perceber o impulso sombrio parece ter alguma explicação ainda muito obscura, mas dentro da pessoa precisa ter muito ódio, muita raiva. A gente percebe nessa cena aqui, onde ele está praticamente mordendo até os próprios lábios, cerrando tão forte os dentes, as veias saltando, que ele está puro ódio, buscando uma solução qualquer para mudar esse destino tão ingrato. Depois disso, né, dessa raiva passada, parece que num dia seguinte, o outro, o Tinichiro resolve ter uma conversa franca com um dos seus amigos ali, praticamente desde a criação, né, da Black Dragon, que é o nosso querido Wakasa. A conversa dos dois vai rolando, o Tinichiro então vai contando, e a gente vai percebendo, né, no olhar que tá totalmente ali abalado com a situação, falando, né, que ele acabou caindo um pouco na escuridão de todos os problemas em volta dele e todas as alternativas possíveis ele acabou se envolvendo. Acho que a gente vê, por exemplo, que ele acabou entrando em coisas de religiões, ocultismo, outras coisas para tentar buscar alguma solução para curar o Mike, fazer ele se recuperar de alguma maneira. Mas todas as promessas que foram feitas a ele, nenhuma foi cumprida. Ele, inclusive, né, juntando toda essa raiva, esse ódio, essa amargura que ele está carregando, ele até fala que ele deveria acabar com todos que prometeram algo para ele e não conseguiram cumprir. Nisso, o Aka, onde a gente percebe aquele final visual que a gente viu nos spoilers, né, com tatuagens aparentes que lembram uma Yakuza, não sabemos se realmente existe Yakuza dentro do mangá aqui, dessa certa forma que a gente conhece na vida real, mas nós vemos que o Wakasa estava envolvido com uma gangue, novamente, peso pesado. Aqui ele fala, né, que teoricamente foi um alívio a morte do Mike, já que o Tinichiro poderia até inclusive morrer antes. São essas as palavras do Aka. E ele fala, né, então pro Tinichiro se juntar à gangue do Aka, fazer parte disso e quem sabe crescer essa gangue como uma das mais poderosas do mundo. Olha só a prepotência do menino Wakasa aqui, o idoso para algum de vocês, né? Aqui a gente continua essa conversa entre os dois. Falaram, né, depois de tudo isso, o Mike merece uma despedida. Então, ó, bora encher aqui o goró, porque eles vão para um bar beber. Lá o Aka fala que ele é o dono do lugar, né? Não sei se ele quis dizer exatamente isso, ele é o dono, ou se ele meio que é o manda-chuva, como acontece normalmente com essas gangues, né? Tem alguns bares que pertencem, digamos assim, a essas gangues, esses líderes, né, que acabam movimentando o lugar ali de alguma certa forma. E aí ele fala para trazer bebida, trazer algumas mulheres também enquanto eles conversam, e nisso o garçom vai pedir desculpa, né, falando que um grupo acabou de entrar, então eles estão sem mulheres e a bebida ali também parece que já não tá muito sobrando. E depois disso, eles começam a ouvir um pouco a conversa, principalmente o Tinichiro já começa a ficar atento. O Aka tava até querendo ir embora para ir um dos outros bares, né, para eles aproveitarem melhor, só que o Tinichiro começou a prestar atenção, com o ouvidinho ligado na conversa que estavam ali gritando, comemorando. Parece uma história de biruta mesmo, de louco que ele tava contando. Um dos caras ali do outro bando bêbado começa a falar, né, que encontrou um cara muito louco, que tava falando que era um viajante do tempo e tava falando que ele podia fazer isso agora mesmo, só que depois quando a gente pressionou ele pra contar a verdade, já que ele era o tal do viajante do tempo, o cara começou a dar pra trás, falando que precisava de um gatilho, que sozinho ele não ia conseguir viajar, e começou a se complicar na história, mas que alegava que conseguia viajar, tinha esse tipo de poder. Ou seja,
tava todo mundo tirando uma onda ali com essa história, mas uma pessoa que já tentou de tudo no mundo para resgatar seu irmão levou um pouco a sério, porque afinal de contas, Shinichiro já tentou de tudo, segundo ele, por que não ouvir um pouco mais sobre essa história bizarra que parece ter algum sentido na mente conturbada do Shinichiro. Então ele se aproxima com esses caras e fala, né, que quer saber mais detalhes dessa história. E aí a gente vê que o Haka ali meio fala assim, cara, não se preocupa com isso, os caras estão bêbados falando merda, só que não é suficiente para parar o Shinichiro. E ele continua perguntando, os caras ali meio que querem dar risada dele, tirar uma onda, e a briga deve ter começado, porque eles foram lá para fora. O Shinichiro, aquele mesmo fracote teoricamente, mostrou muita força, acabou com todos do bando ali rival. E, pra gente fechar esse capítulo com chave de ouro, ele fala para um dos caras que contou a história, me leve até esse cara, esse tal viajante do tempo que a gente quer conversar. E assim, o capítulo se encerra com uma cena que lembra muito aquela cena lá pelo capítulo 200 e pouquinho, 205, 207, onde o Rama praticamente está nas mesmas posições aqui, os caras feridos, o Rama com o cara segurando pelo cabelo, o Shinichiro faz a mesma coisa com o cara espancado. Detalhes, né, pra gente pegar aqui. Shinichiro com um olhar muito vazio, muito morto, o que dá a entender que o impulso sombrio pode ter partido dele. E aí, vamos conhecer esse tal viajante do tempo, provavelmente no próximo capítulo, que deve continuar esse trio, né, que foi meio que anunciado, de capítulos de flashback da história da primeira linha temporal. Provavelmente o próximo capítulo já deve trazer esse terceiro viajante. Apostas com certeza aqui nos comentários vocês vão fazer. Muitas vão puxar novamente pro Rama, porque o Rama é o grande favorito como sempre foi. Essa cena final com certeza já remete também àquela cena clássica do Rama, quando foi recrutado pelo Kisaki, né? Então, com certeza ele é o grande favorito, já que o Sanzu meio que já foi descartado com toda a história que está sendo apresentado como um viajante do tempo. O Mike também já praticamente descartado, inclusive, né? Vegetativo, morreu nessa linha temporal, mostrando que o único que a gente suspeitava que ainda está no páreo é o próprio Rama. Então, as notícias, né, as informações provavelmente devem concluir agora sim com um bom roteiro, umas boas explicações para trazer o Rama como esse viajante no tempo. Claro, pode surpreender todo mundo ainda de alguma outra forma, mas pensando nesse universo da primeira linha temporal, com tudo que foi apresentado no mangá, trazer um novo personagem para ser o viajante no tempo pode sim ser uma opção, mas acredito que o Ken Makui, já que está encerrando o mangá, vai aproveitar um dos personagens que já passaram pela obra. O mais indicado, obviamente, é o Rama. Se você curtiu esse review aqui, não se esquece de curtir o nosso vídeo, compartilha com amigos, joga lá no grupo do Zap, grupo do Face e solte esse dedo no like. Vai ficando por aqui, galerinha. Aquele abraço, valeu!